rápida. São 8 horas e 26 minutos e no embate entre Congresso e Supremo Tribunal Federal, uma nova página ontem foi escrita pela Câmara dos Deputados. Foi protocolada uma proposta de emenda constitucional que diz o seguinte: quando o Congresso entender que o Supremo Tribunal Federal extrapola a sua competência, essa decisão do Supremo pode ser derrubada pelo Congresso Nacional. Ainda está só no começo, ainda foi protocolada, é PEC, foi na Câmara, tem muito chão. Mas é o jogo político sendo jogado em Brasília e sobre isso a gente quer ouvir agora ao vivo aqui no Jornal Gente o cientista político Fernando Schiller, nosso colunista. Seja muito bem-vindo, Schiller. Bom dia para você. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Cláudio, Sônia, Pedro? Prazer falar. Oi, Schiller. Bom dia. Estava lendo essa proposta do deputado Domingos Sávio, muda o artigo 49 lá da Constituição, cria mais uma atribuição ao Congresso Nacional. Na prática, vamos resumir, torna o Congresso Nacional o revisor constitucional, quer dizer, em última instância, quem decide o que é constitucional, ou seja, o controle de constitucionalidade do país em última instância, troca de lugar na Praça dos Três Poderes. É simplesmente isso, é uma mudança enorme na Constituição brasileira, no ordenamento jurídico brasileiro, na democracia brasileira. Simplesmente hoje você tem claramente, quer dizer, quem faz o controle de constitucionalidade em última instância, inclusive está escrito na Constituição, é o Supremo Tribunal Federal. Por essa proposta, né, de emenda à Constituição do deputado Domingos Sávio, muda lá 300, 400 metros, caminha, vai para o Congresso Nacional o controle de constitucionalidade. Vamos lá, o diagnóstico... Não seria, Schiller, desculpe, eu queria fazer uma provocação, não seria em vez de controle, ou mais do que controle, ou tanto quanto o controle de constitucionalidade, não seria uma espada de Damocles, assim, para tentar forçar o Supremo Tribunal Federal a adotar um comportamento de autocontenção? É mais uma coisa política, no sentido de que se o Supremo se meter a legislar, o Congresso Nacional pode simplesmente dizer, tem aqui uma risca no chão que você não pode ultrapassar. Não seria mais isso? Olha, Cláudio, também sendo bem direto, o diagnóstico que leva essa PEC, o contexto que leva essa PEC é perfeitamente justificável, né? A solução que eu desconfio que não seja, tá? Quero deixar claro aqui, mas o diagnóstico é perfeitamente diagnosticado. Se você pegar decisões que o Supremo Tribunal Federal vem tomando nesse momento, não é nem um ano atrás, nem 2 anos atrás, mas está discutindo, por exemplo, criou com a contribuição sindical de novo. Foi claro na reforma trabalhista de 2017 que não haveria contribuição sindical obrigatória, não haveria imposto sindical. O que o Supremo fez? O Supremo fez um pequeno detalhe, que é a oposição do trabalhador. O que é a oposição do trabalhador? Significa que o sindicato cria e o trabalhador tem que ir atrás para dizer que não quer, né? Só que o sindicato vai dificultar essa decisão do trabalhador dizer que não quer. Então, na prática, se cria literalmente um tipo de jeitinho brasileiro, né? Quer dizer, na verdade, o sindicato só deve criar contribuição quando o trabalhador autorizar. Não é dizer que não é depois de ser criado dizer que não quer. Ele tem que autorizar, né? Então, assim, o Supremo vai legislando, né? Esse tema do aborto, que eu acho que a gota d'água é o tema... Tem várias gotas d'água aí nessa piscina, vamos lá, mas tem a gota d'água do aborto, né? Quer dizer, existe uma legislação aprovada no Congresso Nacional, quer dizer, o Congresso Nacional não é obrigado, não tem nenhum argumento da omissão legislativa, o Congresso Nacional não é obrigado a mudar a lei do aborto. Se o Congresso não quiser mudar a lei do aborto, não muda a lei do aborto, né? Isso é uma atribuição do Congresso Nacional. Você imagina que o Congresso, o Supremo, nesse momento, são 11 ministros do Supremo, estão prestes a criar uma legislação num assunto gravíssimo, não entra no mérito, que divide a sociedade, que entra em questão ética, em questão religiosa, que, enfim, é extremamente controverso em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, imagina votar um assunto desse no plenário eletrônico, mesmo, não faz nenhuma diferença, né? Ouvir o discurso dos ministros do Supremo. O outro tema, quer dizer, o próprio marco temporal, a gente discutiu várias vezes aqui. Se é que a Constituição não é claríssima sobre o tema, né, podemos até discutir se que ela tem uma certa clareza, ela tem, mas não é claríssima, que pese fala, ocupa uma contemporaneidade, discutiu várias vezes aqui, né? Se o Congresso está deliberando sobre isso, quer dizer, caberia, na minha interpretação, ao Supremo permitir que o Congresso faça essa deliberação, né?
especifique o que está lá na Constituição. Porque não é uma matéria propriamente de interpretação, é uma matéria que vai além da interpretação, não é? Então tá cheio de questões desse tipo. A própria lei sobre drogas, né? Existe a lei antidrogas, lei, né, que disciplina o tema das drogas, de 2006, aprovada pelo Congresso Nacional. Então, a ideia de permitir a posse, enfim, disciplinar quantas gramas, etc., é matéria legislativa. E não se trata de omissão legislativa. O Congresso não é obrigado a aprovar projetos de lei que o Supremo considera que sejam importantes. Então os ministros do Supremo têm que se candidatar, senadores, deputados, e proporem esses projetos, né? Porque você não pode. Então, assim, o diagnóstico, me parece, nós já conversamos tantas vezes aqui, eu acho que o país inteiro discute esse assunto há anos já, há anos já. Existe no mundo inteiro, em grandes democracias, esse problema do avanço judicial, quer dizer, da ideia do neoconstitucionalismo. O que é o neoconstitucionalismo? Onde as Supremas Cortes não se bastam à letra da Constituição, elas trabalham com base em princípios, então, dos princípios se deriva, né, decisões que têm poder de lei. Então, a criação de lei passa às Supremas Cortes. O voto da ministra Rosa Weber no tema do aborto é exatamente isso. Ela deriva dos princípios da dignidade da mulher, da igualdade, etc. Ela faz uma análise principiológica e, a partir dali, define uma lei que caberia ao Congresso definir. Então, o diagnóstico é evidente, perfeito o diagnóstico. Agora, esta solução, me parece, imagina o custo para a democracia brasileira que ia ter isso. Quer dizer, cada decisão do Supremo implicaria, na verdade, numa PEC, né? Porque é quórum de 308 no Senado, 49 no Senado, 308 na Câmara dos Deputados, quórum constitucional de 3/5. Então, implicaria 4 votações. Nós teríamos para cada decisão do Supremo, não é, 4 deliberações no Congresso Nacional e um conflito permanente. Cá entre nós, isso aconteceu, é a mesma discussão, mesma não, mas muito parecido que a gente tem em Israel nesse momento. Em Israel, nesse momento, nesse ano, ao longo do ano, essa grande discussão em Israel, o ministro Netanyahu mandou, tem maioria no Congresso, né, no parlamento israelense, uma legislação para retirar o princípio da razoabilidade como justificativa da tomada de decisão da Suprema Corte de Israel. Porque a Suprema Corte de Israel ela toma decisões que interferem em decisões do Executivo com base no princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade é um princípio subjetivo aberto, né? No Brasil, cá entre nós, é a mesma coisa dizer ameaça à democracia, inverdade, fake news, etc. A nossa Suprema Corte e o TSE criaram o crime de fake news que não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Criaram por resolução do TSE. Os inquéritos esses contra fake news, milícias digitais, foram criados também de maneira heterodoxa, uma inovação institucional, aliás, reconhecida pelo próprio Supremo. Então, o diagnóstico, não tem nenhuma dúvida, ele é perfeitamente razoável aqui, né? Agora, a solução eu acho bastante complicada. Né, Schiller, a gente entraria num looping aí que eu não sei como é que seria o fim, né? Você imagina só, passa essa PEC aí e o Congresso Nacional tem o aval de derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal. Alguém pega essa decisão do Congresso, leva para o Supremo e cobra a inconstitucionalidade dessa decisão. O Supremo dá o aval, volta para o Congresso derruba. E a gente ia ficar num looping. Isso tudo deriva, Schiller, porque nós não temos um poder que esteja superior a outro, né? A nossa Constituição e as constituições dos Estados democráticos de direito modernos, elas prevêem, né, a separação dos poderes, mas a harmonia entre os poderes, que é o que está faltando aqui. Me parece que isso depende muito mais da atitude daqueles que são os ocupantes desses cargos do que efetivamente de um dispositivo legal objetivo que inexiste, né, mundo afora para ser copiado. Exatamente, eu não vejo, quer dizer, é uma situação muito delicada, eu diria assim, a mais delicada que nós enfrentamos, talvez nos últimos anos, desde a redemocratização no Brasil, né? Quer dizer, o momento em que a Suprema Corte, ela passa a produzir interpretações abertas, então ela mexeu com liberdades individuais no Brasil, liberdades fundamentais, não é? Pessoas foram presas no Brasil, jornalistas foram calados no Brasil. Você tem jornalistas no Brasil com passaporte retido, não é? Com contas bancárias bloqueadas, não é? Comediantes foram presos, etc., com base em argumentos vagos, não é?
Então, todo mundo acompanhou isso, que não há nenhuma novidade. Então, nós temos uma situação muito